Olá, minha irmã, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 1º de agosto de 2022. Vamos meditar sobre o que ouvimos ontem na missa, 18º domingo do tempo comum. Vamos refletir a partir do Evangelho em que Jesus trabalha o risco da ganância. E para isso vamos pensar então sobre como a gente pode se relacionar melhor com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, de modo que a gente não seja engolido pela ganância que destrói a nós e destrói quem está ao nosso redor. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em dois grandes momentos. Primeiro, vamos meditar um pouco sobre a nossa vida de trabalho e sobre o que essa vida implica, como a gente se relaciona com os nossos serviços e com o dinheiro que a gente consegue no nosso serviço. E depois, num segundo momento, vamos iluminar com a fé cristã a nossa relação com o dinheiro. Primeiro ponto da minha reflexão, vamos lembrar assim concretamente o que Jesus falou no Evangelho. Ele contou uma parábola dizendo que um homem era muito rico e ele tinha uma produção muito alta nos seus campos, só que não tinha onde guardar toda aquela produção. O que ele faz? Ele quer construir alguns celeiros maiores para poder guardar toda aquela produção dele e assim viver tranquilo e descansado. Mas na parábola Jesus vai dizer que Deus acha aquele homem um louco, porque no mesmo dia em que ele pensa construir celeiros para viver em paz, Deus pedirá conta da sua vida. E tudo aquilo que ele tem e produziu e fez ficará para outras pessoas, que nem mesmo ajudaram ele a construir aquele patrimônio. E ele irá embora sem poder levar nada desta terra. As ideias fortes do Evangelho de ontem, eu diria que são duas. Primeiro, Jesus diz literalmente: a vida do homem não consiste em possuir muitas coisas. E a segunda coisa que Jesus vai marcar forte é: não adianta ser rico nas coisas e diante de Deus ser pobre. Ser pobre diante de Deus. Bem, o que isso nos faz pensar? Faz pensar sobre a nossa relação com o nosso trabalho e com o dinheiro que a gente consegue no nosso trabalho. Todos nós precisamos dar conta da vida, todos procuramos ter uma vida melhor. E, em primeiro lugar, a gente tem que sobreviver. A gente tenta conseguir as condições para pagar as nossas contas de água e de luz, para conseguir fazer a feira e o supermercado, para garantir que os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, possam existir bem, numa casa confortável, comendo o mínimo, daquilo que é digno para o ser humano. Então, essa seria uma dimensão de sobrevivência. E uma vez que a gente já está, entre aspas, sobrevivendo, então a gente começa a pensar em ter condições um pouco melhores de vida. E para isso a gente só tem um caminho, é o trabalho. Um caminho honesto. Porque há outros caminhos menos honestos, inclusive que são bastante rentáveis, fazem valer a pena os resultados, mas não são nada cristãos. Vamos partir do princípio que a gente queira seguir o caminho honesto do trabalho. No difícil mundo do trabalho, porque por mais que eu tenha a virtude da honestidade, o mundo do trabalho é um mundo muito desafiador e tem gente de todo tipo, e o tempo todo eu tenho propostas de desonestidade me rondando. Então eu começo a trabalhar, me dedicar, pago as minhas contas, durmo mais tarde, acordo mais cedo, faço uma renúncia aqui, uma renúncia ali, tudo para fazer a minha vida dar certo, dos meus sacrifícios. Algumas pessoas se matam até demais pelo seu trabalho, são viciadas em trabalho e ficam nessa gana
de aumentar o seu patrimônio, de conseguir uma renda maior, às vezes até com motivações em si mesmas legítimas, como ajudar os seus filhos e deixar, quando for embora, quando morrer, uma herança para eles. Olha, todos os bens materiais são extremamente passageiros. E a gente olha na história concreta de diversas famílias, por exemplo, quando pais construíram quase impérios, com empresas, com campos, com propriedades, e vieram depois os filhos ou os netos e depauperaram tudo. Dividiram as coisas, venderam, cada um pegou a sua parte no dinheiro e perna para quem tem, né? Não vale a pena, nos parece, viver trabalhando para juntar coisas. Bem, o primeiro nível que a gente falava é o da sobrevivência, esse é indiscutível, todo mundo está sobrevivendo. O segundo nível, que é o nível do bem-estar, querer um pouco mais para viver melhor, também se justifica. Agora, ficar acumulando coisas e se matando para acumular coisas não vale a pena, porque a gente se desgasta, sobretudo em nível emocional, há chamadas doenças do trabalho, que são uma coisa do mundo moderno, não existia no mundo pré-moderno, né? Eram outras as doenças. E depois que a gente se vai, a gente não leva nada, e quem fica ainda fica brigando às vezes por causa de herança e torra em um mês, em alguns casos, aquilo que a gente levou uma vida inteira para poder edificar. Se a gente fosse fazer um olhar muito prático, não compensa a gente ficar se matando para juntar coisas. O que ainda faz sentido é o trabalho para sobreviver e a busca para viver melhor. Aí sim. Agora, o resto, tudo vai ficar para trás. E não compensa o nosso sofrimento, o nosso desgaste, o nosso choro, o nosso desespero. Por isso a gente é chamado a repensar a nossa relação com o trabalho. Em certa medida, nós somos pressionados por forças externas a trabalhar e correr atrás do prejuízo, né? Mesmo que a gente não quisesse. A gente precisa, sobretudo nas sociedades urbanas, dar um jeito na vida, porque nas sociedades mais rurais ainda é possível uma vida um pouco mais alternativa, porque ainda há condições de produção pessoal, por exemplo. Mas não parece ser o interesse da maioria das pessoas ter uma vida alternativa e coisa e tal. Então, quem vive na cidade grande, quem gosta desse ritmo de progresso e etc., acaba ficando sob a sombra da necessidade de ritmos de trabalho que são enlouquecedores, infelizmente. Uma coisa que pode ajudar a gente a viver um pouco melhor o nosso trabalho e a usar um pouco melhor o dinheiro, que é a finalidade do trabalho, né? O dinheiro é o fim do trabalho, mas o fim do dinheiro é outra coisa, daí a gente já vai falar disso. Mas o que ajuda a gente a pensar melhor seriam os tempos de ócio, aqueles momentos improdutivos, ou, dizendo de outra maneira, aqueles momentos em que a gente não produz coisas materiais, mas a gente produz coisas imateriais. Santo Agostinho tem um texto muito bonito que ele vai dizer assim: o cristão é filho do sábado. Ele está fazendo uma reflexão sobre o sétimo dia, né? Que na Bíblia Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, que no calendário judaico bíblico era o sábado. Por isso o preceito do descanso para os judeus é o sabá. E para nós cristãos, por conta da ressurreição de Jesus, acabou virando o preceito do domingo, que é o dia do descanso, do repouso, da restauração das forças, das relações familiares e do culto a Deus. Então Agostinho vai dizer: o cristão é filho do sábado. Eu proporia o seguinte caminho: quando a gente se retira do mundo do trabalho e fica um pouco longe dele e tem a chance de refletir, rezar, estar com as pessoas que a gente gosta e, sobretudo, alimentar a nossa vida cristã pela meditação, pela leitura, pelo estudo, pela missa,
a gente olha para a nossa semana diferente. Uma das funções da religião, e mais especificamente da espiritualidade, é fazer a gente rever e reordenar a nossa vida semanal. Por isso também é tão importante a gente participar da missa do domingo, porque é uma espécie de calibragem da nossa semana seguinte, a partir da experiência da semana anterior. Dizer que o cristão é filho do sábado significa duas coisas. Primeiramente, que o sábado é que dá as condições e as orientações da semana. E de um outro lado, que a semana ganha sentido no sábado. Que traduzindo seria mais ou menos assim: tudo aquilo que eu faço fora do trabalho é que justifica, explica e significa aquilo que eu trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe de segunda a sábado e tenho um pedaço do sábado e o domingo para mim. O que eu faço com esse pedaço de sábado e o domingo? Estou com a minha família? Eu faço um curso? Eu procuro um lazer? Estou com os meus amigos? Invisto no meu desenvolvimento espiritual? O tempo de não trabalho é o lugar de chegada em que eu faço os investimentos não materiais da minha semana, que é tão material. Para ser bem concreto, né? Eu trabalho, ganho meu salário. Beleza, agora para onde vai o meu salário? Além da sobrevivência e do bem-estar. Ele pode ir para o lazer. A maioria das pessoas vai usá-lo em lazer. Mas além disso, ele pode ser usado em conhecimento, em relacionamento, em ética e em espiritualidade, que é a proposta da fé cristã. A grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, né? O que dá sentido para o seu trabalho? Além da sobrevivência. Quais são os propósitos imateriais que fazem um outro horizonte para a sua vida material? O que transforma o seu suor em batismo? O que faz com que o seu empenho semanal seja realmente significativo? Então você tem que ter o seu sábado. E se você não tem o seu sábado, você tem que criar ele, tem que achar um espaço para ele, né? Nem que seja todos os dias 1 ou 2 horas que você se retire à parte do mundo aí, ou um final de semana que você consiga cuidar um pouco mais de si. Cada um tem uma realidade, né? Eu não acho nem justo fechar demais as condições, porque cada um vai ter que se encontrar. Mas a questão o cristianismo nos faz pensar que uma coisa que equilibra a nossa ganância, gana material, que para o mundo é uma coisa boa ser ganancioso, mas que na vida espiritual, na vida cristã, a gente sabe que não é uma coisa tão boa assim, porque a ganância pode ser muito tóxica, para usar um termo que a gente usa muito hoje, seja para a nossa saúde individual, espiritual, seja para as relações justas e fraternas. Então a primeira coisa seria isso, é dar um propósito para o dinheiro. Porque o propósito do trabalho já está dado, é o dinheiro, em primeiro plano. Mas daí qual é o propósito a mais? Eu falaria que a gente precisa achar essas duas coisas. É um propósito a mais para o trabalho, além do dinheiro. Então, onde vai o meu talento, onde vai a minha inteligência, quem pode se beneficiar com o que eu sei fazer, com o que eu faço. E a segunda coisa, diretamente ligado à ganância, é qual é o propósito do meu dinheiro, qual é o propósito do meu salário. Para que eu uso, o que eu construo de não material com o meu salário material? É conhecimento? É espiritualidade? É relacionamento? É ética? Quem ganha com aquilo que eu ganho além de mim? É ter um olhar um pouco mais expandido. E essa seria então a proposta cristã do relacionamento com o trabalho e com o dinheiro. Em termos assim de espiritualidade clássica, eu diria que são duas coisas. Primeiro, é ter um coração livre, porque quem tem um coração livre consegue usar o dinheiro e não ser usado pelo dinheiro, não se torna materialista, mas tem um olhar amplo, tem propósitos maiores, se torna um sonhador com os pés no chão e consegue fazer o bem para muita gente. Ter um coração livre,
não se apegar. E a segunda coisa é, ter um coração livre não significa não ter ideias grandiosas, porque os grandes santos na história da igreja foram pessoas muito simples e que nem sempre tiveram para eles muito dinheiro, mas daí era uma opção deles, eles queriam ser livres mesmo de todas as coisas materiais, porém fizeram grandes obras. Então a gente tem que ter uma ambição de fazer o bem. E essa ambição de fazer o bem, junto com a liberdade do coração, o não apego às coisas materiais, é que cura a nossa ganância. E quando a gente vive nessas condições, a gente consegue continuar lutando no nosso trabalho, porque ele passa a ter propósito. A gente consegue usar melhor os resultados do nosso trabalho, porque a gente não é só um acumulador. E além de fazer bem para a gente faz bem para muitas outras pessoas. E aí, você está disposto? Que tal experimentar um pouco uma releitura cristã dos usos do seu trabalho e do seu dinheiro? Pode ser muito salutar para você e para quem está junto com você. Nós estamos começando mais uma semana e gostaria de propor o seguinte exercício para você. Durante essa semana, vamos procurar observar bem o que está nos guiando no nosso trabalho, o que nos motiva, o que nos faz ir para frente e arriscar coisas novas, o que nos faz levantar de manhã. Além da sobrevivência e do bem-estar que buscamos, qual é o seu excedente espiritual no trabalho? É uma expressão que eu estou criando aqui para dizer o seguinte: o que o seu trabalho contribui para o mundo? O que o seu salário, para além de você, contribui para o mundo? Ele vira conhecimento? Ele vira espiritualidade? Ele constrói ética? Ele ajuda você a se relacionar melhor com as pessoas? E no sentido bom, de boas relações? Vamos colocar as coisas que passam a serviço das coisas que não passam. E não deixar que Deus seja guiado pelo dinheiro, mas que o dinheiro esteja a serviço das obras de Deus. Uma boa semana e tudo que você puder fazer para ajudar o próximo, faça. Deus não se esquecerá daqueles que fizerem o bem em nome dele. Boa semana, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa.